Fala galera, fala galerinha! Estamos aqui dia 12 de março, eu estou falando diretamente de Paris para dar aí uma visão sobre o que estudar, quais são os ativos aí que a gente pode encontrar na bolsa como oportunidade, quais ativos a gente vai acabar encontrando, desenvolvendo algumas técnicas de factor investing. E nesse programa eu vou fazer especialmente 3 maneiras diferentes de você encontrar fatores no mercado financeiro. Mas antes, eu preciso que você aqui embaixo se inscreva nesse canal e também que você dê um joinha nesse vídeo, que é uma maneira aí de você propagar essa mensagem para mais pessoas, tá? Então vamos fechar aqui o meu OBS. Vamos fazer primeiro a Magic Fórmula. Para quem não sabe, a Magic Fórmula é um fator que ele trabalha com lucro operacional, com a rentabilidade das empresas e também com a capacidade das empresas de gerarem resultados consecutivos, tá? Isso aí é a regularidade nos lucros. O que a gente vai fazer aqui então nesse começo desse programa? A gente vai selecionar empresas que tiveram não somente um trimestre, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trimestres seguidos. Eu estou falando de 3 anos diretos com lucros operacionais. Isso aí já vai fazer uma limpa muito forte nas empresas frágeis, tá? Eu vou ensinar como é que a gente faz isso aqui pelo Excel rapidinho. Conte.c, abre parênteses, vou botar aqui o intervalo, que são 12 trimestres, vou apertar ponto e vírgula, abre aspas, maior que zero, fecha aspas e acabou. Beleza? O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou escolhendo somente células que tiveram um valor positivo, ou seja, quem teve prejuízo ou não teve dados vai desaparecer dessa minha seleção aqui. Lembrando, gente, nada disso é uma recomendação, esse é um conteúdo educacional e eu prego demais a autorresponsabilidade na hora de tomar decisões no mercado financeiro, tá? Então, arrastei tudo para baixo, eu vou procurar todo mundo que teve pelo menos 12 aqui nessa coluna chamada filtro, tá? Então, a gente vai pegar todo mundo que não teve o valor 12 ali, a gente vai acabar tirando uma quantidade bastante grande de empresas. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente nem está olhando para essas empresas por nome, nada. Isso é uma vantagem desse método na minha cabeça, porque você ganha liberdade, porque você não se apaixona pelos ativos e não fica com uma ligação emocional. Existe um investidor muito famoso nos Estados Unidos chamado Mohnish Pabrai. Ele até comprou o almoço com Warren Buffett em 2005, que ele tem um vídeo muito importante aí falando sobre o viés de apego, né, que alguns investidores têm com alguns ativos. E aí, quanto mais o cara estuda a empresa, menos ele acha que ela é arriscada, mas é só porque ele está ali muito acostumado com ela. Eu costumo fazer um paralelo que é o seguinte: sabe aquele cara que anda de moto e ele acha que moto não é perigoso só porque ele já está andando há muito tempo ali? Então, é a mesma coisa para mim, desses caras que estudam muito as empresas e conhecem tudo, então ele acha que nada tem problema, né? Uma outra peculiaridade, gente, dessa metodologia é o seguinte: como a gente só está trabalhando com lucro líquido operacional aqui, o que acaba acontecendo? A gente exclui os bancos dessa lista, tá? O que eu vou fazer agora? Vou excluir todo mundo que tem uma liquidez pequena. Como eu já falei, vocês que me acompanham aí, a gente precisa investir num ativo e a gente não pode ficar mexendo no preço quando a gente compra e vende. O nome disso chama-se slippage, tá? Então, para evitar isso, que é um custo de transação, a gente acaba botando aqui um filtro de liquidez. Na minha carteira aqui, eu costumo usar R$500 mil. Para você pode escolher qualquer outro, tá? Eu sugiro que você escolha
um valor aí que seja pelo menos, sei lá, 20 vezes menor do que a tua carteira, tá? Isso aí para você fazer uma diversificação, você não vai ter toda a tua carteira num ativo só, então você também não precisa trabalhar muito com isso. Então, a gente começou lá com um monte de ativos, atualmente essa nossa lista tem 39 ativos só, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o EBIT médio por ano, tá? Então, o EBIT médio. A gente vai pegar a média. Vamos botar até o final aqui, ó. Beleza. Pegar uma média, né? Mas só que essa média é por trimestre. Para a gente fazer isso por ano, a gente precisa multiplicar por 4. Isso aí. Então temos aí os lucros anuais médios aí dos últimos 3 anos. E aí a gente vai fazer o nosso primeiro fator, que é o EV/EBIT. Eu vou pegar o Enterprise Value, que é a mistura do valor de mercado mais o endividamento. Eu vou dividir pelo lucro médio, tá? Então aqui, ó, a gente vai fazer uma seleção das empresas com a menor relação de Enterprise Value e EBIT. A gente vê a Nauta, está em primeiro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um rankingzinho, olha, do menor para o maior. Beleza? E agora a gente vai fazer aqui, ó, o ROIC. ROIC é o retorno desse EBIT médio sobre o capital empregado na empresa, tá? Então a gente vai pegar esse valor do EBIT médio e a gente vai dividir pelo capital empregado. Então a gente vai ver quanto que aquele resultado operacional, que é composto aí da parcela do lucro do acionista mais do credor, quanto que isso está remunerando todo o capital da operação, tá? Tanto de dívida quanto também de acionistas. E aqui a gente vai escolher o maior, sendo o mais atrativo. Beleza? Então a gente tem o ROIC aqui e a gente vai botar em ordem crescente também. 1, 2, 3. Vamos pegar isso aqui, ó. Também vamos botar em ranking. E aí, Magic Fórmula, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai somar essa coluna com essa aqui e a gente vai pegar o menor ranking aí em termos de atratividade, tá? Então, quais seriam as 10 empresas mais bem colocadas aí nessa metodologia chamada Magic Fórmula? Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, a Smiles, em segundo, a Wiz Corretora, em terceiro, a Unipar, em quarto, a Gol, em quinto, a Braskem, em sexto, a Tegma, em sétimo, a CVC Brasil, em oitavo, a Leve, em nono, a Vulcabras e em décimo lugar, a Sabesp, tá? Logo depois aqui a gente vê Itaúsa, Ambev, Sanepar. Isso aqui, lembrando, gente, não é uma recomendação, eu estou ensinando só como é que faz a Magic Fórmula. Apesar de eu ser analista certificado, poder dar recomendação, isso aqui não é uma recomendação, tá? Agora a gente vai procurar o fator dividendo, tá? O fator dividendo ele vai ser mais tranquilo. Eu vou começar já aqui a fazer o filtro da liquidez. Vamos tirar todo mundo aí que não tem pelo menos 500 mil reais de liquidez. Vai facilitar já bastante o nosso trabalho. E vai pensando aí qual que é a carteira que você acha que tem o maior potencial de retorno no longo prazo. Lembrando que a metodologia aqui do Factor Investing ela é amplamente coberta nos meus cursos. A gente ensina lá qual que é realmente a regra para entrar, para sair, qual que é a melhor metodologia dentre as várias metodologias de Factor Investing que existem, tá? E a gente dá todo o contexto dessa estratégia, como misturar ela na carteira. Então, é um assunto bastante amplo que não daria para a gente falar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Já falamos da liquidez, vamos fazer o filtro de novo, né? Então, o filtro ele vai ser assim, ó,
fonte.c e vamos pegar ativos que tenham pelo menos 5 anos consecutivos de dividendos pagos. Ué, dividendo não é bom? Não é uma remuneração que o sócio ganha da empresa conforme ele vai ficando mais tempo com ela? Então vamos focar aqui nas empresas que pagaram os melhores dividendos, ou pelo menos os mais regulares, né? Então vamos excluir todo mundo que não tem essa regularidade do pagamento de dividendos. Beleza? Isso aí. E aí, o que eu quero fazer agora, gente? Eu quero excluir todo mundo também que tiver um payout maior que 100%. O que é o payout? É eu pegar aquelas empresas que distribuíram mais de 100% do seu lucro, tá? Então, primeiro, vamos organizar isso aqui. Vou excluir todo mundo também que não teve lucro líquido, tá? A primeira que vai ser enxotada aqui é a Vale, a Anima também. A gente vai tirar todo mundo que não apresentou lucro por ação. Isso aí vai dar uma bela selecionada também. Então tem empresas que elas simplesmente não informaram esses dados, né? Muitos fundos imobiliários ali entraram nessa lista negra. Vamos tirar todo mundo também que não tem cotação. É o caso aqui da Pecar 4. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dividendo pago nos últimos 12 meses e dividir pelo lucro por ação. Então a gente vai ver aqui, ó, algumas empresas, a maioria, né, não paga mais que 100% do seu lucro, porque isso não é sustentável, mas tem algumas aqui, ó, que a gente vai acabar excluindo simplesmente porque é muito dividendo. Então, ó, Aliança, Comgás, Wilson Sons e Telefônica são essas 4 empresas que pagaram mais de 100% dos seus lucros em forma de dividendos, tá? No caso ali da Telefônica, vou só dar um exemplo, mencionar ele. A empresa, ela tem a amortização periódica aí das suas concessões. Então isso diminui o lucro líquido, mas não é uma saída de caixa. Então, por consequência disso, ela pode sim entregar mais de 100% dos seus lucros, mas aqui eu quero fazer uma coisa bem cartesiana, tá? Para não ter esse problema de criar confusão na cabeça das pessoas aí, porque a metodologia ela é simples, beleza? Ó, não foi até o final, desculpa, gente. Aqui, ó, Ultrapar também distribuiu mais de 100%. CCR Rodovias tem essa mesma situação, as concessões ela tem que ir amortizando com o tempo, tá? Ó, Klabin mais de 100%. São empresas aí que tem muita carga de depreciação aí nos seus balanços, tá? Então excluí aqui, ó, viu que eu não fiz discriminação nenhuma. É Nauta, é Frasle, vamos ver se tem mais alguém aí que eu deixei passar. Acho que não. Boa. E aí, gente, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o Dividend Yield, tá? E essa vai ser a minha seleção. Eu vou pegar o dividendo pago no último ano. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou ser até mais conservador. Eu vou pegar a média de dividendo dos últimos 2 anos. Esse vai ser o meu dividendo. E aí, a cotação do dia de hoje, lembrando que esse dia foi um dos piores dias aí da história da Bolsa, do Brasil, do mundo também. Eu vi que desde a crise de 87 que o Dow Jones não caía tanto, tá? As ações chegaram a cair em algum momento quase 20%, encerrando aí as negociações pelo dia, mas não foi dessa vez, né, que a gente já viu isso. Lá em 2008, eu pelo menos vi isso em 2008, é bastante assustador, mas esse é o momento aí de você realmente entrar na bolsa sempre com um risco moderado, tá? Porque ao longo do tempo, conforme esse caos ele for sendo aí dissipado, você vai ver aí a recuperação das ações. Eu não sei em que ponto vai ser isso, mas metodologias como essa do Factor Investing ajudam a gente a pelo menos ter um norte, tá? Então, quais foram as empresas que tiveram 5 anos consecutivos de dividendos pagos que, se
encaixaram aqui nessa metodologia? Eu vou falar as 10 primeiras e falar os seus dividend yields respectivos, tá? Cielo está com um dividend yield aí de 20,7%. Depois a gente teve a Smiles, que teve um dividend yield de 15,91%. A Transmissão Paulista apresentando aí um dividend yield médio dos últimos 2 anos em relação à cotação do fechamento do dia 12 de março de 12,05%. BBSE, Itaúsa, ambas com 11,16% e 10,36% de dividend yield. A gente tem a Home 3, que é uma empresa aí que produz máquinas industriais, 9,56% de dividend yield. A Ferbasa também com 9,56%. Lembrando, gente, se você for olhar o balanço da Ferbasa de 2019, você vai ver que ela teve um lucro líquido de 202 milhões de reais, só que ela teve um não recorrente de 197 milhões. Então, teve uma distorção ali. Você precisa fazer, de alguma forma, esse estudo mais profundo de alguns balanços para entender se o Factor Investing está gerando algum tipo de distorção ou não. E aí, o que eu te recomendo fazer? Primeiro faz o Factor Investing e depois vai vendo empresa por empresa. Vai ser a maneira mais inteligente, produtiva de você produzir aí uma seleção de ações. Lembrando, isso aqui que eu estou falando não é recomendação, é um conteúdo educacional e tenha alta responsabilidade, tá? Continuando a nossa lista aqui, a 7ª posição ficou com o Itaú, 9,45%, a MRV com 8,5% e o Banrisul com 8,34% de dividend yield, tá? Então, gente, esse aqui foi o segundo fator que a gente analisou. Vamos agora para o terceiro fator, tá? Vamos botar aqui uma pitadinha só de conservadorismo ao fazer essa seleção, que vai ser o seguinte, gente. Eu vou pegar somente empresas que têm uma relação de dívida líquida sobre o patrimônio líquido menor que 50%, tá? Porque o endividamento, ele gera valor para a empresa, isso aí a gente não quer negar, a gente não nega isso, mas existe uma coisa, conforme você vai tendo dívida, você aumenta o risco de insolvência da empresa, tá? Então, num período caótico como esse aí que a gente está vivendo atualmente, por causa desses problemas aí na Bolsa, eu não posso falar o nome do problema, porque isso aí acaba com um pouco do alcance do YouTube aqui, tá, gente? Então, me desculpem, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu quero empresas que tenham um mínimo de risco aí de insolvência para que a gente possa investir tranquilo. Uma empresa que gera caixa todo ano, que não tem dívida, como é que essa empresa vai quebrar? Me explica. Então, a gente quer ser só um pouco, ter um pouco só de bom senso, não precisa ter muito bom senso, só um pouquinho, tá? Então, a gente vai excluir a partir aqui, ó, de 50 e 60, que foi a Sabesp. Ali, eu estou excluindo Energias do Brasil, eu estou excluindo Eneva. É isso. É a regra. Não quero inventar moda também aqui para fugir da regra que a gente quis criar, tá? Então, Recrusul não tem dados, eu vou excluir também. Beleza? E aqui, esse valor negativo significa que a empresa ela tem um caixa positivo, tá? E agora a gente vai fazer mais uma vez um filtro, só que esse filtro vai ser em cima do lucro por ação. Ele não será um filtro em cima do EBIT, como a gente fez lá no primeiro fator, tá? Então, vocês já entenderam como é que faz essa fórmula, é o CONT-C, e aí a gente vai pegar quantos trimestres aqui? Vou pegar 8 trimestres só, a gente não precisa ser tão Caxias, como dizem aqui no Rio, de querer pegar 12, que nem a gente fez com o lucro operacional, porque a gente já fez um certo filtro ali, ó, do endividamento. Então, a gente não precisa ser tão ferrenho aí em escolher as empresas com 12. Isso aí eliminaria algumas empresas e não necessariamente isso é bom para a gente, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, todo mundo que tiver 8, eu vou deixar. Quem não tiver 8, eu vou tirar. A empresa aqui, TOTS, vai sair, mas eu não estou nem aí. Então, a gente tem aí, ó, empresas que têm lucro por ação trimestral em 8 trimestres seguidos, tá? Aqui eu não estou falando se esses lucros eles estão crescendo, se eles estão em tendência, eu não estou analisando nada disso. É só se o valor é acima de 0 ou não, beleza?
E aí agora a gente pode fazer o nosso Factor Investing de preço sobre lucro, tá? Então o que a gente vai fazer? Pega o fechamento, divide pela média desses 8 períodos, e aí lembra que a gente tem que multiplicar por 4, tá? A gente vai achar agora o preço sobre o lucro dessas ações aqui, ó, que são de alguma forma conservadoras devido à regularidade dos resultados e do tamanho do endividamento também. E olha quem aparece ali, ó, de novo, Smiles. Smiles ali, ó, tá aparecendo em todas as festas, né? Então, vamos entender o que acabou de acontecer. Lembrando, isso não é recomendação, é um conteúdo educacional e tem alta responsabilidade, tá? Primeiro, em relação do preço sobre o lucro médio aí dos últimos 2 anos, a Smiles ficou com 4,65 vezes. Depois a gente teve a Enalta, que é uma petrolífera, com 6,55 vezes. Em terceiro lugar, a Transmissão Paulista, com 6,98 vezes o preço sobre lucro. Depois a gente tem a Goal, a Tegma, a Tupi, todas na casa ali de 7,6 vezes o preço sobre o lucro. A gente tem a Itaúsa, a holding aí que controla no seu portfólio, o seu portfólio, 95% dele é de ações do Itaú, mas ela também é dona da Alpargatas, de algumas outras boas empresas, tá? É um tanque de guerra essa empresa, 7,84 de PL. Depois a gente teve a Wiz Corretora, com 7,94 vezes de preço sobre o lucro. Para completar aí a lista, a nona colocada foi a BR Distribuidora, 8,29 vezes preço sobre o lucro. E em décimo lugar aí a gente teve a Copel, com 8,41 vezes o preço sobre o lucro. Essa carteira de 10 ativos, ela teve um preço sobre o lucro médio de 7,35 vezes, então aí a gente tem um retorno embutido de aproximadamente 14%, tá? Vamos só pegar aqui as outras estatísticas. O Enterprise Value EBIT daquela primeira carteira, da Magic Formula, foi de 5,93 vezes. O ROIC médio dessa carteira ficou em 27,56%. Então, gente, esses são os 3 fatores aí que eu trouxe hoje para vocês. Deixa nos comentários aí qual dessas 3 carteiras você acredita que vai ter a maior rentabilidade nos próximos 24 meses, tá? Se é a Magic Formula, se é o Dividend Yield ou se é o PL sem dívidas. Na verdade deveria ser com poucas dívidas, tá? Mas, gente, se você gostou desse vídeo, a gente está fazendo aqui um trabalho muito especial para ajudar todo mundo aí durante esse caos que está tanto no mundo quanto na Bolsa de Valores. Deixa teu comentário aí, dá um like nesse vídeo para propagar ele. E se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva aqui. Eu quero que você esteja aqui do meu lado, conforme a gente vá evoluindo aí, tanto na Bolsa de Valores, mas no mindset também, e como lidar com o teu emocional nesses momentos aí de dificuldade, tá? Essa ferramenta, ela é muito importante para o emocional porque ela é um mapa, ela te dá um plano do que fazer, do porquê entrar, do porquê se manter e do porquê sair das ações, tá? Então, beijo grande, é só o começo e nos vemos aí na próxima.